Olá, Adriana Bandeira aqui, trazendo o oráculo, o baralho da criatividade. Uma maneira que eu encontrei por meio do pensamento visual para incentivar você a usar o seu potencial criativo para encontrar soluções para o dia a dia. Vamos lá, ó. Aqui está o baralho. Vamos lá. Sortear qual é o conselho que o oráculo vai dar para você. Eu não quero olhar. Documenta, ó. Documenta a sua trajetória. Documenta o seu planejamento. Documenta a sua própria vida, o seu dia a dia, aquilo que você está construindo. Eu planejo muito. Eu comecei a planejar, na verdade, assim, mais amplamente de uns tempos para cá. Eu era aquela pessoa, eu sou a pessoa das agendas. Todo ano eu ia para a papelaria escolher a agenda para poder fazer isso sempre, desde que eu me entendo por gente. E eu colocava tudo ali. Era um espaço para mim muito reduzido, porque eu não queria colocar só os compromissos, eu queria colocar as impressões que eu tinha tido, uma frase que eu tinha lido, alguma experiência mesmo. Eu queria colocar ali, relatar quase como um diário. Era uma forma que eu queria de documentar, ó. Documento. E eu, depois de muito usando aquilo, as minhas agendas ficavam cheinhas, né? Porque eu ia colocando adesivos, figuras. E aí, até que mais tarde surgiu o planner. O planner foi uma maneira mais ampla, porque o planner ele começa a vislumbrar a sua vida de maneira geral. A agenda está dentro do planner. Você começa a olhar para diferentes áreas da sua vida e o que você pretende fazer na sua vida no ano que começa, né? No período de um ano, você vai organizar a sua vida, você vai colocar seus sonhos ali e tal. Já foi um avanço. Mas para mim um avanço maior veio com o Bullet Journal, do Ryder Carroll. Na verdade, ele compilou. Ele também era uma pessoa que adorava agenda, adorava documentar, mas a agenda era um espaço pequeno, o planner ainda não era o suficiente. E ele criou uma maneira de cada um, então, personalizar o seu. Na verdade, o Bullet Journal é exatamente isso, né? Você vai registrando. O Bullet Journal tem a função de registrar o passado, documentar o presente, projetar o futuro. Então, acho assim fantástico. Eu não uso tudo aquilo que ele coloca, nem tudo que as pessoas amantes do Bullet Journal, bujo como ele é chamado, fazem, porque senão fica um enorme caderno decorativo também. Não era essa a minha intenção. A minha intenção sempre foi documentar o meu dia a dia. E na hora de planejar, então, nossa, como funcionou, porque eu queria estar no mundo digital. Eu queria trabalhar no mundo digital. E como poderia fazer isso? Então eu comecei a planejar a minha trajetória. Já fui por diferentes caminhos. Eu não tinha tanto tempo para me dedicar a esse trabalho. Então eu comecei com um blog, por exemplo. Eu comecei testando as redes sociais para ver como era. Na verdade, o que faltou em mim e o planejamento me mostrou muito claramente foi a constância. Esse foi um dos grandes erros que eu cometi. Por exemplo, no YouTube, eu começava e parava. Aí o que eu planejei? Todo o meu caminho aqui, o que eu quero fazer aqui, por que eu estou aqui? Primeira coisa, por que eu estou aqui? Por que eu escolhi esse canal? Por que eu quero falar com as pessoas, quero falar com você por meio deste canal? Qual é o meu objetivo? O que eu quero alcançar? E o que eu tenho que fazer diariamente para que isso se consolide? Eu tentei outras vezes e não ia para frente. E agora eu registrei, eu planejei, né? Eu estou documentando. Esse é o meu planejamento. Então eu tenho todo um planejamento, roteiros de vídeos, tudo que eu quero fazer. Então
Aí eu entendi que fica mais fácil, porque não basta só querer, não basta ter só vontade, não basta só ter a motivação. Aliás, a motivação é a principal, é a chave que liga o carro, né? Então, assim, eu tenho que ter motivação, mas para atingir um propósito, né? Que é o que me faz estar aqui agora. Eu acredito num movimento forte de transformação de vidas pela educação. Eu verdadeiramente acredito que a educação transforma qualquer vida. A questão é que caminho seguir, como ser trabalhada, como ser desenvolvida, e são outras questões. Como professora, como educadora, eu quis muito aproveitar esse cyberespaço, um mundo riquíssimo de possibilidades, um mundo riquíssimo, abundante, ele é próspero, eu quero estar aqui. A questão é que eu precisava de uma série de coisas e o planejamento me mostrou. Então, eu tenho que ter temas para eu falar aqui, e esse do oráculo é um dos temas só. Então, eu tenho já o oráculo. Então, eu selecionei temas, né? Esse vamos dizer assim, o vídeo que vai muito do improviso, vamos dizer assim, porque a partir de uma carta que eu falo para você, mas por trás de cada carta existe um estudo, tudo que eu estudei sobre criatividade. Então, na hora eu vou passar para você aquilo que eu estudei e por que essa imagem, né? Tem tudo a ver, porque eu comecei então a registrar. E foi ali, e foi observando o planejamento, foi que eu entendi esse meu erro. Porque eu sei que aos olhos de muitas pessoas já podia até detectar rapidamente, nossa, falta isso. Mas para mim eu não conseguia ver onde eu estava errando. A constância, né? Então é precisa, ela é necessária no mundo digital. Né? Então eu sei que tem gente que está vendo até o vídeo, eu vou ajudar, eu estou com peninha, tem poucos inscritos, eu vou ajudar, mas não tem problema, é assim que a gente começa uma sementinha. Quem está trabalhando, quem quer trabalhar no mundo digital, ouve muitas falas, ouve muitas histórias, ouve muitas situações em que quem está começando quer se enquadrar rapidamente naquilo, e não é assim que as coisas acontecem. É um trabalho como outro qualquer, e é um trabalho que precisa de atenção. Você precisa, como no seu trabalho você tem hora para começar e hora para acabar, no mundo digital é a mesma coisa. Não é porque é só ligar o celular, só ligar uma câmera, não é assim. Existe um trabalho, existe uma intenção. Então, o que eu decidi fazer? Eu estou documentando toda a minha trajetória. O que eu estou fazendo? Eu fui estudar, eu fui entender o marketing digital, mas fui entender também todos os outros elementos que circundam. É como se fosse um sistema com a sua estrela e com seus planetas, né? Existe o Sol, o centro desse sistema, mas existe todos os outros planetas, todos os outros componentes desse sistema do marketing digital. Tudo está interligado, e eu precisei entender tudo isso, eu precisei estudar tudo isso. Então, mas eu não era só chegar aqui e falar sobre criatividade, não era falar só sobre educação, que é algo que me move. Educação transforma vidas, e para mim transforma mesmo. Eu tenho alunos com vidas transformadas, então eu acredito mesmo nisso. Mas eu precisava estudar tudo isso. E o que eu fui fazendo? Eu fui documentando os meus estudos, os meus cursos, os livros que eu li. Então, assim, sobre criatividade eu li vários livros, eu fiz vários cursos, ouvi várias pessoas, vários mestres na área de criatividade, para entender todo o processo e mais, e como eu colocaria a minha voz nisso, para isso. Porque é muito comum uma pessoa que quer muito entrar no marketing digital, mas aí pensa, não vou fazer isso não, porque já tem tanta gente fazendo. Sim, mas o mundo digital, ele é um mar, ele é um oceano de possibilidades. Então tem várias pessoas falando, mas cada um fala do seu jeito, de acordo com a sua experiência, de acordo com a sua vivência.
A criatividade, para mim, ela foi muito tempo usada para o meu trabalho como professora. Eu sempre criei projetos educacionais. Não era só pegar um livro, chegar e dar aula para os meus alunos. Eu nunca fiz isso. Eu não faço isso. Eu tenho sempre um projeto para cada ano, para cada turma, para todos os meus alunos. Existe uma espinha dorsal ali que vai seguir, e todo ano é nova, todo ano eu faço tudo novo. Eu não fico copiando nem de mim mesma, que dirá dos outros. Então eu sempre tive essa autoralidade na minha profissão, no meu dia a dia, eu sempre fui autoral. E hoje é um dado importante dentro do marketing digital, a autoralidade. E eu pensei, bom, nisso eu sou boa. A questão também era a minha linguagem, sair da sala de aula, sair dos auditórios, sair, de dar uma palestra. Como é que eu poderia fazer isso com uma câmera, com um celular, para alguém que está me ouvindo? Como seria a minha voz? Que elementos eu traria para falar sobre criatividade? Então eu bolei um baralho com imagens ligadas à criatividade, mas não só isso. Não é falar sobre criatividade, mas como a pessoa colocar isso em prática. São tantas nuances que você pode trabalhar a criatividade. Então, eu fiquei pensando, como que eu posso... Eu quero muito... Por exemplo, eu comecei a estudar criatividade para ajudar os meus alunos, que se diziam pessoas que não eram criativas. E por um tempo eu acreditei que uns eram criativos e outros não eram. Eu acreditava mesmo nisso. E surpresa para mim, nesses estudos, que não é assim. As pessoas nascem criativas. Umas se desenvolvem esse potencial, outras não. Umas usam para determinados fins e outras não. E eu acho que comecei a achar isso o máximo. Quer dizer, então todo mundo é criativo, mais ou menos, de acordo com o uso que se faz desse potencial. E pode ser desenvolvido em qualquer etapa da vida. Então, eu sempre usei no meu trabalho. E quando eu comecei a estudar para desenvolver nos meus alunos, eu pensei, nossa, isso pode ser para qualquer pessoa. E qual é a maneira que eu então pensei para ser criativa? Um baralho, um oráculo. E aqui, em cada carta, existe uma maneira de ajudar você a desenvolver o seu potencial criativo, ajudar você a colocar a sua criatividade no mundo e criar a realidade que você deseja. Aliás, essa foi assim a maior descoberta que eu fiz estudando criatividade. É um talento divino, e eu acredito mesmo em Deus. Vou sempre falar muito de Deus, do mundo divino. A criatividade é uma conexão com a fonte divina. É nisso que eu acredito e vou falar sempre. E é nessa conexão com o divino que nos faz semelhantes a Deus, né? Assim, fomos criados a semelhar a imagem e semelhança de Deus. Semelhança em quê? No processo criativo. E quando eu descobri que a gente pode criar a vida que a gente deseja, nossa, podemos criar a realidade que a gente deseja. Eu criava o meu trabalho. Eu trabalhava em certas instituições, mas desenvolvi o meu trabalho do meu jeito. E eu criei a minha realidade profissional. E eu pensei, nossa, eu posso criar então a minha realidade como um todo. E esse é o grande projeto da minha vida. E é isso que eu estou fazendo. Eu estou documentando. Eu estou documentando todo o meu processo criativo. Eu estou documentando todo o planejamento que eu estou fazendo. Eu estou documentando o fato de eu estar aqui e agora falando para você. Tudo está sendo documentado por mim. Porque aí, a cada semana, eu analiso o que eu preciso melhorar, o que eu estou fazendo bem, o que eu preciso acertar, onde eu estou errando, eu estou saindo da minha rota, eu estou saindo do meu propósito, porque eu tenho um caminho a seguir, eu tenho já em mente onde eu quero chegar. E eu sei que nesse caminho eu vou encontrar várias situações, vou encontrar pessoas, vou passar por eventos, e será que em algum momento eu vou sair dessa rota? Eu sei que eu não posso pegar atalhos. Atalho é a pior coisa que a gente pode fazer na vida, é pegar um atalho quando a gente está em busca de um sonho.
Então o fato de estar documentado me ajuda, inclusive, a perceber se eu saio da rota. Caramba, eu saí da rota, deixa eu voltar. O fato de eu não ser, né? Eu quero ter o meu canal, eu quero que mais e mais pessoas escutem isso que eu estou falando, porque eu sei que eu vou ajudar muitas pessoas, como eu ajudei os meus alunos. Eu posso ajudar mais gente que talvez nunca nem tenha parado para pensar sobre isso. Então eu preciso ter uma constância, eu preciso eu preciso estar aqui, eu preciso trabalhar de forma eficiente, eu preciso encontrar horários para trabalhar, eu preciso ter um espaço, um ambiente. São tantas coisas que precisam ser levadas em conta. Não é só chegar aqui, ligar a câmera e milhões de pessoas a me assistir. Um dia isso vai acontecer. Milhares de pessoas vão estar vendo, me ouvindo e me vendo. Mas até lá é um caminho a seguir, é um processo. E quando a gente vai documentando, a gente vai percebendo o que precisa ser ajustado, o que já está dando certo e que eu posso replicar. Então, documentar o meu caminho é uma maneira de perceber quanto eu estou usando a minha criatividade, uma maneira de perceber se eu estou colocando realmente todo o meu conhecimento, se eu estou colocando ali tudo aquilo que eu sei, se eu estou realmente me entregando para atingir um sonho, para atingir um objetivo, que é criar a minha realidade, criar o meu futuro. Para eu criar o futuro que eu quero, o futuro que eu quero viver, eu começo hoje. Eu olho lá para a Adriana do futuro e falo, opa, o que a Adriana do futuro está fazendo agora, né, lá no futuro? O que ela está fazendo para ter a vida que eu quero ter? Então eu tenho que já projetar o futuro, tenho que projetar esse futuro e já pegar essas características hoje para mim. Nossa, a Adriana, ela é constante na produção de conteúdo dela para a internet, ela realmente trabalha, ela faz isso e aquilo, ela cuida desses aspectos, isso, ela tem uma rotina criativa. Opa! Então deixa eu documentar isso para mim agora. Então é muito importante você planejar a sua vida de forma criativa. O que você pode fazer? Porque se você tem muito um sonho, se você tem uma ideia e não consegue colocar ela em prática, é porque você não está fazendo coisas alinhadas a essa ideia, a esse sonho. Se eu não vivo a realidade que eu quero viver, é porque eu não estou fazendo nada em alinhamento a isso. Eu não estou levando as minhas ações não chegaram a esse resultado, então eu tenho que mudar de ações. Por isso que os hábitos são tão importantes. Que hábitos que essa Adriana do futuro costuma ter? O que ela faz no dia a dia dela? Qual é a rotina da manhã, a rotina da tarde, a rotina da noite? Como ela pensa? Como ela está vivendo? Nossa, eu tenho que começar isso agora. Então, documentar, escrever, registrar desenhos, imagens, fotos, o que vier à sua mente. Crie de forma lúdica esse seu planejamento, mas faça diferente. Pega um caderno, ou o caderno é melhor, eu ia falar, ou então abre uma folha no seu computador e começa a escrever, usa imagens. Pode. Mas é que a escrita, ela trabalha mais a sua rede neural, sabe? São mais sinapses que são realizadas, são mais insights, entendeu? Quando você escreve. Mas também pode abrir um computador, faz uma pasta do seu plano de vida. Abre uma pasta daquilo que você quer sonhar, das suas ideias, do seu sonho, como atingir esse sonho, como eu posso criar minha vida de hoje para viver a vida que eu quero lá na frente. Então, começa agora. Documenta tudo. Registra o que você já fez. Registra o que você trilhou até agora. Eu costumo colocar assim, as coisas que eu vivi. Sou extremamente grata. Mas eu coloco muitas pessoas que passaram pelo meu caminho. Muitas estão ainda.
Pessoas que, mesmo sem elas saberem, elas mudaram o rumo da minha vida para melhor, sabe? E eu tenho um carinho e gratidão por essas pessoas. Então eu faço questão de, a cada plano novo que eu abro, a cada planejamento, né, anual que eu abro, eu faço questão de colocar o nome dessas pessoas, porque elas me fizeram chegar até aqui. Por isso que eu vou vivendo, outras pessoas eu vou conhecer, outros eventos eu vou viver que vão me ajudar a levar onde eu quero. E elas nem sabem disso. Então, é uma maneira que você tem de entender por que você está vivendo a vida que você leva hoje. Se você vive uma vida que você não gosta, não era nada disso que você queria, mas ela é fruto das suas ações, ela é fruto das suas escolhas, e não tem como escapar disso. Nós somos 100% responsáveis pela vida que levamos. Então, se as coisas não estão como eu quero, é porque eu não estou fazendo as coisas direito. Eu estou fazendo coisas que me fazem ter a vida que eu quero. Mas se eu começo a mudar as coisas e a minha vida começa a melhorar, opa, então é isso, então eu vou continuar fazendo isso que eu estou fazendo e vou melhorar. Um planejamento vai te ajudar a visualizar o que você está fazendo de certo e o que você está fazendo de errado. Vai te mostrar que é um hábito novo que está te fazendo você ter aquela vida boa. É a forma como você encara a vida, uma visão positiva de futuro. Isso ajuda, porque a gente ficar ouvindo só que o futuro vai ser uma droga, você vai criar para quê? Você vai sonhar para quê? Né? Se você está só ouvindo coisas ruins, filtra o que você escuta, filtra o que você vê. Foca naquilo que é importante para você, que é importante na sua vida, independente do que é falado. Independente do que é falado. Viva a vida que você queira viver. Então, para isso, começa agora. Planeja, documenta. Tenha uma vida criativa. Começa por aqui, ó, no planejamento criativo. Numa rotina de vida criativa. E quando eu falo rotina, não é a mesmice. É você fazer assim, é você ter disciplina. Eu percebi, quando eu caminho, a minha mente cria muito. Eu sou extremamente criativa quando estou fazendo caminhada. Eu vou parar de fazer caminhada? Não, todo dia eu vou querer caminhar, porque novas ideias virão. Novas ideias, inclusive, que vão sendo acrescentadas àquela primeira ideia. Eu tô uma ideia na cabeça, cada dia eu vou ampliando essa visão que eu tenho, essa ideia, e vai ficando maior. Por exemplo, quer ver? Para tornar isso mais... Para tornar isso um exemplo. Um é escritor. Ele quer muito escrever um livro. Ele vem uma ideia, ou ele pensa num personagem, ou ele pensa num evento, e cada dia ele vai ampliando esse universo, até o livro estar pronto. A mesma coisa é uma ideia. Nossa, eu quero morar numa casa tal. Onde é essa casa? Em que bairro ela pode ser? O que vai ter na minha casa? Qual vai ser a visão da minha janela, por exemplo? As pessoas pensam nisso, eu nunca ouvi ninguém falando isso. Quando ela abrir a janela, ela quer ver o quê? Tudo isso eu penso, tudo isso eu levo em conta. E quando você começa a incorporar isso na sua vida, as coisas vão caminhando melhor. Não significa que seja mais rápido, mas você vai chegando perto do seu sonho. É tão nítido isso, sabe? Quando você dá um passo e você sente que tudo à sua volta já está diferente. É tão recompensador. E aí você quer fazer mais, você quer planejar mais, você quer criar mais, você quer ser mais. Porque se você já chegou aqui, ou eu posso continuar caminhando e evoluindo. Fico por aqui. Essa é a mensagem de hoje, é a mensagem da semana do Oráculo da Criatividade. Não sei quando você vai assistir, mas eu desejo a você uma semana, um mês, um ano, uma vida próspera, uma vida longa, criativa também. Até a próxima. Tchau, tchau. E se você gostou, se fez sentido para você, dá um clique, curte, compartilha com quem você acredita que possa ajudar de alguma forma. Te vejo no próximo vídeo.